E aí, amiguinhos, beleza? Professora Jéssica aqui. Nós vamos começar agora a resolução da prova de matemática do SEDAF, tá bom? Do ano de 2020. Então, se você acha que esse conteúdo agrega valor, né, que adicione a gente também nas suas redes sociais, siga o nosso canal no YouTube, ative o sininho de notificações, curta, compartilhe, enfim, você já sabe, né? Então, bora lá começar a correção dessa prova. Então, bora deixar de enrolação e começar direto essa correção aqui, certo? Questão 11 aí da prova do SEDAF 2020, que é a primeira da prova de matemática, né? Uma loja de material de construção dá desconto de 15% sobre o preço apresentado sempre que o pagamento for feito à vista. Considerando que uma pessoa adquiriu um produto por R$350 e que efetuará o pagamento no momento da compra, o valor pago por ela com o desconto vai ser de... Então, olha só, aqui ele quer basicamente saber se você sabe, né, tirar a porcentagem de 15% de um produto que custa R$350. Então, tem várias maneiras de você fazer isso aqui, né? Uma das maneiras, vamos dizer assim, real oficial, é você multiplicar esse valor por 0,85. Por que 0,85? Porque se você ia pagar 100% do preço e você está tirando 15%, então você está pagando 85% do valor, concorda comigo? 100 menos 15, 85. A porcentagem 85%, né? 85% significa 85 dividido por 100, ela é a mesma coisa que 0,85. É só andar duas casas com a vírgula aqui para esquerda, beleza? Então, uma das formas de fazer é isso aqui. Você arma e faz. Eu, particularmente, prefiro fazer um pouco mais de cabeça. Como que a gente faz de cabeça? Calcula que 10% de 350 é 35, porque você vai só tirar a vírgula daqui e passar para cá. Certo? Só que ele não quer 10, ele quer 15, então você precisa de mais 5, certo? Então, 5% desse valor vai ser metade do 35. Pensa em R$35. Metade de R$35 é R$17,50. Então, eu vou somar 10%, que é 35, e 5%, que é 17,50, e aí essa soma vai ser o desconto, né? Então, eu vou colocar um zero aqui, ó, e vou somar. 12 vai 1, 3, 4, 5. Então, você vai ter um desconto aí de R$52,50. Então, se você ia pagar R$350 e você vai ter um desconto de R$52,50, o que você vai fazer? Fazer essa subtração aqui, né? Então, olha só, pela resposta aqui, tem que dar menos de 300, a alternativa da letra A, que é o que vai dar aqui, 297,50. Beleza? Então, essa daí, ó, melzinho na chupeta, né? Muito simples essa questão, uma questãozinha de porcentagem aí, sem mistério, sem pegadinha, sem nada. Se você tivesse feito multiplicando por 0,85, também ia dar do mesmo jeito, tá? Questão número 2. Um livro tem 450 páginas numeradas de 1 a 450. A quantidade de páginas que possuem múltiplos de 3 ou de 7 em sua numeração é... Então, olha só, vamos só pensar uma coisa aqui, que essa questão tem uma pegadinha. Se você não se atentar a ela, você vai errar. Tá? Vamos pensar o seguinte, dos números de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, assim vai, até o 450, nós temos 450 números, certo? A cada 3 números, a gente tem um múltiplo de 3. Então, para eu saber a quantidade de múltiplos de 3, basta, né, como você já deve ter pensado aí, eu pegar o número 450 e dividir por 3. Como é divisível, né, aqui vai dar 1, vai sobrar 1. Desse esse 15, vai dar 5. 5 vezes 3, 15, sobra 0. Desse esse 0, vai dar 150. Então, eu tenho 150 múltiplos de 3, beleza? Deixa esse número aí armazenado numa tigela, que daqui a pouco a gente vai precisar dele. Agora, vamos pensar dos de 7. Os de 7 é a mesma coisa, tá bom? Olha só, a cada 7 números eu tenho um múltiplo de 7, obviamente, né? Então, aqui o 7, depois vai vir o 14, depois vai vir o 21, e assim vai. Então, para eu saber quantos múltiplos de 7 eu tenho, de 1 até 450, basta eu pegar 450 e dividir por 7. Então, vamos fazer essa continha aqui, ó. 450 dividido por 7. 45 por 7 é 6, 6 é 7, 42. Para 45 sobra 3, desço o 0. 30 dividido por 7 é 4, que dá 28, sobra 2. Então, eu tenho 64 números aqui divisíveis por 7. Porém, olha só para você ver, vamos pensar aqui nos múltiplos de 3, tá? Se eu fizer essa soma aqui, só um detalhe, 150 mais 64 vai dar 214. Se eu fizer só isso aqui, eu vou lá e marco letra B, e erro feliz.
né? Por que eu erro feliz? Porque eu tenho que pensar uma coisa. Existem alguns números que eles são múltiplos tanto de 3 quanto de 7. Concorda comigo? Olha só aqui para você ver. Vamos pensar nos múltiplos de 3 aqui rapidinho. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42 e assim vai, ok? Agora vamos pensar nos múltiplos de 7. Eu tenho o 7, primeiramente, depois eu tenho 14, 21, depois eu tenho 28, depois 35, depois 42, 49 e assim vai, ok? Eu contabilizei todos esses números que eu estou colocando aqui, lá no 150 dos múltiplos de 3, certo? E mais, né, que aqui tem a reticências que continua. E esses números todos aqui, eu contabilizei nesses 64 aqui, que deram os múltiplos de 7. Tranquilo? Beleza. Só que o que acontece? Alguns números, olha só, eles repetem nos dois conjuntos, tanto do de 3 quanto do de 7. É o 21, por exemplo, o 42, e assim vai. Então, eu tenho que retirar esses números, porque eu já contei ele no grupo do 3, já contei no do 7. Então, eles foram contados 2 vezes. Por isso que 214 não é a resposta correta. Então, quem seriam esses números aqui, ó, 21 e 42, que vão se repetir nos dois conjuntos? Eles são os múltiplos de 21. Por quê? Porque 3 vezes 7 é 21. Então, a gente tem que ver aqui quantos são os múltiplos de 21 e retirar, porque a gente contabilizou eles 2 vezes. Entenderam? Contamos nos dois conjuntos. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o número 450, e eu vou dividir por 21 para eu poder ver quantos múltiplos de 21 eu tenho nesse conjunto. Então, aqui vai dar 2. 2 vezes 21 vai dar 42. Eu vou subtrair, vai sobrar 3, né? Desce esse 3 aqui, esse 0 aqui. 30 dividido por 21 vai dar 1, certo? 1 vezes 21 vai dar 21, vai sobrar 9. Mas esse resto aqui não interessa, não. Então, beleza. Então, eu tenho aqui, ó, 21 números, certo? Que vão aparecer nesse intervalo, ao mesmo tempo, tanto no do 3 quanto no do 7, que são os múltiplos de 21. Ou seja, eu tenho que retirar dessa soma, 214, 21 números, porque eles apareceram nos dois. Então, vai dar 3 e 21 menos 2, 19. Ou seja, a resposta correta aqui, ó, é a letra A. Beleza? Isso aqui, se a gente quiser pensar, a gente pode pensar um pouquinho em diagrama, certo? Por quê? Por que diagrama, né? Por causa do seguinte, aqui eu tenho os múltiplos de 3, e aqui eu tenho os múltiplos de 7, beleza? Então, aqui no meio, na interseção desse conjunto, eu tenho os múltiplos de 3 vezes 7, que no caso são os múltiplos de 21. Então, essa galera aqui, se eu quiser contar a quantidade de elementos nos dois conjuntos, né, no total aqui, eu não posso contar esse número aqui 2 vezes, entendeu? Porque se eu pensar separadamente só na bolinha do 3 e aqui só na bolinha do 7, eu vou estar contando essa parte aqui, ó, que seria aqui e aqui, 2 vezes, entendeu? Então, por isso que eu tenho que subtrair ali os múltiplos de 21. Espero que tenha ficado claro. E por falar em conjunto, a próxima questão é uma questão de conjunto, né? Ah, não, mentira. É a 14 que é. Agora é a 13. A próxima, sem ser essa, a outra, vai ser de conjunto, né? Então, vamos lá. Aqui na 13, ele pede para a gente estabelecer o domínio da função. Então, a gente tem que pensar, o que é domínio de função, né? Quando a gente pede para estabelecer assim. É o que não pode acontecer na matemática. Tem algumas coisas que não existem, entre aspas, na matemática. A primeira coisa, que é o maior crime matemático, é eu ter 0 na divisão. Jamais nós dividiremos por 0. Não existe divisão por 0. Se você pegar aí sua calculadora e tentar fazer assim, ó, por exemplo, 1 dividido por 0, o que acontece? Vai escrever assim, matemática e erro. Quer dizer, é um erro matemático. Não existe divisão por 0. Então, por esse motivo, a gente vai se resguardar de que x menos 3 seja diferente de 0. Por quê? Porque divisão por 0 não existe. Então, o meu x vai ser diferente de 3, porque esse 3 vai passar para cá, somando. Então, esse aqui foi o primeiro crime matemático que eu garanti que não vai acontecer. Por isso, eu estou estabelecendo o domínio da função. Agora, olhando para o numerador,
Até então, tá? Até o nível de 8º, 9º ano, enfim, ensino fundamental, a gente vai trabalhar com a hipótese de que não existe raiz quadrada ou raiz par, independente seja quadrada, quarta, sexta, enfim. Raízes par, quando o índice aqui for par, de números negativos. Beleza? Então, eu tenho que garantir que o que está dentro da minha raiz aqui, ó, que é o 2x mais 3, seja um número positivo ou igual a zero. Por que eu posso colocar o sinal de igual a zero aqui? Porque ele está no numerador. Então, no numerador, eu posso ter zero. O que eu não posso... Numerador. O que eu não posso ter zero é no denominador. Certo? Então, aqui, ó, esse 2x mais 3, ele tem que ser maior ou igual a zero. Porque como está no numerador, não teria problema. Esse 3 vai passar para cá, subtraindo, porque ele estava somando. Aí vai ficar 2x maior ou igual a menos 3. E o 2 vai passar dividindo. Então, eu tenho que garantir no meu domínio duas coisas. Que o x seja maior ou igual a menos 3 e que ele não seja igual a 3, ou seja, que ele seja diferente de 3. Essa é a alternativa da letra C, ó. Domínio de f é igual. X pertence aos números reais, tá ok. X é maior ou igual a 3 meios, certo? Peraí. Mentira. É a letra B, né, no caso. X, eu olhei aqui e não tinha visto o sinal. X é maior do que menos 3 meios e x é diferente de 3. Beleza? Então, é isso aqui para a gente garantir que a função seja no domínio dos reais. Porque se acontecer a divisão por zero, isso aí não existe domínio, não existe, não vai dar número real, não vai dar nada, vai dar um erro. E se vamos supor, tivesse a raiz quadrada de um número negativo, a gente ia ter um número complexo que a gente fala. Não seria número real, conjunto R. Certinho? Então, é isso. Vamos agora para a questão que eu falei. A questão número 14, que é a de conjunto. Né? Então, vamos lá. Olha só. Um prefeito, engraçado, né? Essa prova, ela é 2020, mas ela foi aplicada em 2019 e está falando de vacina, né? Justo na época da pandemia, agora que a gente está corrigindo essa prova. Mas, enfim, o prefeito de uma cidade mandou vacinar toda a população. A Secretaria de Saúde imunizou 90% das pessoas contra uma gripe comum e 70% das pessoas, né, contra a gripe aviária. Sabendo que toda a população da cidade recebeu pelo menos uma das vacinas, o percentual da população que foi vacinada contra as duas enfermidades foi de... Então, olha só, nós vamos montar aqui o nosso diagrama de Venn, que são aquelas bolinhas, né? A maioria dos alunos gosta muito disso aqui. Como ele falou que todo mundo foi vacinado, o meu conjunto universo é 100%. Porque todos foram vacinados. E aqui fora, ó, vai ficar zero, porque ninguém não foi vacinado, entendeu? Então, não tem gente aqui do lado de fora. Então, ele falou gripe comum aqui e gripe aviária. Certo? Como que eu faço com esses problemas? A gente geralmente começa a resolver qualquer problema de conjunto pelo lado de fora, se desse a informação ninguém. Como aqui foi zero, eu coloquei zero. Né? Ninguém foi vacinado, foi zero. E também a gente começa pela informação central aqui, quem foi vacinado com as duas ao mesmo tempo, vamos dizer assim. Como essa é a informação que a gente quer, a gente tem que fazer o seguinte, ó. Ele falou que 90 foi de uma e 70 foi da outra. 90 com 70 dá 160. Só que eu só tinha 100, né? 100% da população. Então, 160 está excedendo, é maior do que 100 em 60 unidades. Então, esse 60 vai vir para a interseção, entendeu? Você soma os dois valores e subtrai pelo conjunto universo, no caso. Ou aqui, né? Aqui foi o universo porque não tinha ninguém do lado de fora. Mas, assim, se eu tivesse que distribuir, por exemplo, 30 pessoas dentro das bolinhas, eu ia subtrair por esse valor, entendeu? Então, aqui, ó, como deu 160, 60 tem que ficar no meio. Aí, agora, se a gente quisesse completar, né? Ó, a gripe comum era 90, então eu tenho que pôr 30 aqui para dar os 90 no total. Certo? E a outra que era 70, eu já pus 60 aqui, seria 10 aqui. Mas como ele perguntou, sabendo que toda a população recebeu pelo menos uma das vacinas, o percentual da população que foi vacinada contra as duas enfermidades, ou seja, essa galerinha aqui, foi letra C, 60%. Beleza? Bem tranquila também, uma questão de diagrama, mas bem fácil, né? Bem diferente, por exemplo, do que acontece com a prova do Coltec ou do Cefet. Cai também questões de diagrama de Venn, mas elas são muito melhor elaboradas, vamos dizer assim, em termos de dificuldade, muito mais difíceis, tá?
Número 15 agora. Sabendo que x vezes x é igual a 27 e que x vezes y é igual a 18 e que a raiz quadrada de x que multiplica x mais y, desculpa, mais e é igual a 9, então o valor de z menos 2x menos y é um número. Então vamos lá, vamos pegar isso aqui primeiro para a gente descobrir o valor de x. Isso ali, ó, x vezes x é x ao cubo, certo? Então, eu tenho que retirar a raiz cúbica de 27, né? Esse 3 aqui passa para cá como raiz cúbica. Raiz cúbica de 27 é 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Então, x é igual a 3. Aí aqui, ó, é o mesmo x, tá? Então, aqui eu vou substituir por 3 e aqui por 3. Então, vai ficar assim, ó, 3 vezes y é igual a 18. 3 vezes 3, 9. Então, 9y é igual a 18. Y é igual a 18 dividido por 9, y é igual a 2, porque esse 9 passa para cá dividindo. Agora, eu vou substituir esse x por 3, esse y por 2, certo? E vou achar o valor de z. Vai ficar assim, ó, raiz quadrada de 3, que multiplica o y é 2, mais o z, certo? Fechou parênteses, é igual a 9. Aqui, como é uma equação irracional, né? Eu tenho que... Irracional? Eu esqueci o nome. Nossa... Gente, me deu um branco aqui. Mas aqui, ó, para tirar esse radical do lado de cá, eu tenho que elevar os dois lados ao quadrado, certo? Então, esse lado eu elevando ao quadrado, corta com essa raiz quadrada. Então, vai ficar só 3 que multiplica 2 mais e. E aqui vai ficar 9 ao quadrado. 9 vezes 9, que é 81. Cuidado para não pôr 18, tá? Eu vejo muita gente errando quadrado, confundindo com multiplicação por 2. Aqui eu faço um chuveirinho, 3 vezes 2, 6. 3 vezes e, 3z. Ok? É igual a 81. Esse 6 vai passar para cá subtraindo. Vai ficar 3z igual a 81 menos 6. 81 menos 6 é 75. Certinho? E o 3 que está multiplicando o z aqui, ó, vai passar para cá dividindo. Então, o valor de z, real oficial, vai ser 25. Beleza? Tranquilo? Agora, nós vamos fazer o quê? Jogar nessa expressão aqui, digamos assim, né? E descobrir qual que é esse número aí, beleza? Eu vou apagar o quadro aqui, só um trecho, para a gente poder fazer essa continha. E aí vai ficar assim, ó, z, que é 25, z, que é 25, menos 2x, então o x eu vou pôr aqui 3, certo? Menos o y, que é 2, ok? Então, 25... Aqui vai dar menos 6, porque menos 2 vezes 3 dá menos 6, menos 2, né? Se eu tenho 25 e tiro 6, eu fico com 19. Se eu tenho 19 e tiro 2, eu fico com 17. Então, é um número primo. Beleza? Tranquilo? É isso aí. Agora, vamos para a questão 16, certo? A figura abaixo mostra a planta da casa do professor de matemática. Sabe-se que a cozinha e os quartos 1 e 2 são quadrados. Sabe-se ainda que EF, quer dizer, esse segmento aqui, é igual a FG, esse aqui. Então, vou pôr aqui dois risquinhos, 2 risquinhos. E que BH, esse trechinho aqui, certo? Espera aí, esse trechinho, é igual a HF, beleza? Então, ele quer saber a área da copa, que é esse aqui, ok? Da sala, que é essa, e x, que é essa hipotenusa aqui, certo? Vão ser respectivamente. Então, vamos lá. Aqui, se o quarto 1 tem 25 metros quadrados e ele é quadrado, então é porque cada lado dele tem que ter 5. Concorda comigo? Porque 5 vezes 5 vai dar 25. Se você quiser montar a equação, você vai chamar esse lado aqui de x, aqui também de x. X ao quadrado é igual a 25, x é raiz de 25, x é igual a 5. Beleza? Mas ele nem precisa, né, gente? Na hora da prova, você tem que economizar um pouco de tempo e de espaço. Não precisa ficar fazendo as contas todas, nos mínimos detalhes, não, senão você perde muito tempo. Então, tá. Aí, agora, esse outro quarto aqui é a mesma coisa, ó. Ele vale 5 de cada lado, certinho? Porque também é 25 metros quadrados e aqui fala que ele é quadrado. E a cozinha também. Aqui vai ser 4 e aqui também 4, porque se é 16, a raiz quadrada de 16 é 4. Beleza, então. Então, a copa, olha só, esse comprimento todo aqui, ó, esse comprimento todo é 10. E esse comprimentozinho aqui é 4. Então, 10 menos 4 vai ser 6, que é esse trecho aqui, ó. Tranquilo? É 10 daqui até aqui. Só que esse trecho aqui, ó, né? Se eu fizesse um prolongamento aqui dessa linha, tentar ir reto, tá vendo? É 4. Então, daqui para cá sobrou 6. Beleza? Então, aqui vale 6.
10, daqui tudo, 5 mais 5, né? Menos 4. Beleza, então aqui vale 4, que é paralelo a esse lado. Então aqui a gente já tem a área da copa, certinho? A área da copa vai ser 6 vezes 4, que a área de um retângulo é base vezes altura. Então é 24. Então a gente ficaria aqui com a letra A, B ou C. A D já está eliminada. Agora, olha só, se aqui vale 6 e ele fala que esse trecho aqui é igual, né, os dois pedacinhos, então aqui vale 3 e aqui também vale 3, porque dividiu aqui ao meio, né, para dar dois lados iguais para cada lado. Ele fala também que F é igual a FG, ó, F é igual a FG, então aqui também vale 4, certinho? Então aqui eu consigo, se aqui é 3, aqui também é 3, tá? Aqui eu consigo calcular a área da sala, tá? A área da sala vai ser um trapézio. E a área de trapézio é base maior, que é essa de cima, mais a base menor, que é essa de baixo, vezes a altura, que no caso aqui é 4, certo? Vezes H, sobre 2. Então, é só a gente jogar na fórmula, tá? A área da sala vai ser Bzão, que é 6, o daqui de cima, mais o Bzinho, aqui de baixo, que é 3, vezes a altura, que é 4, dividido por 2. Então, aqui eu posso simplificar, fica 2. 6 mais 3, 9. 9 vezes 2, 18. Então, aqui, ó, 18 metros quadrados, o valor da área da sala. Então, a gente já elimina a letra A, certo? Estamos em dúvida entre, agora, a B e a C. Agora, analisando esse triângulo aqui, ó, vou até pegar uma outra cor para ficar menos poluído. Esse triângulo aqui, que eu estou pintando de azul, ele tem um cateto valendo 3 e esse cateto aqui valendo 4. Então, eu não sei se vocês sabem, isso aqui é um triângulo pitagórico, ele é um ângulo reto, tá? É um triângulo pitagórico. A hipotenusa vale 5, certo? Isso aqui de cabeça a gente já sabe de tanto que a gente faz os exercícios. Mas, suponhamos que você não soubesse, então vamos chamar a hipotenusa aqui de x. Você ia ter que aplicar um teorema de Pitágoras, tá? Você ia falar o seguinte, que a soma do quadrado, ó, a soma do quadrado dos catetos, então esse cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, lembrando que catetos são os lados menores. E a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90. Então, aqui está o ângulo de 90, a hipotenusa é quem está de frente, ou seja, o x, né? Então, a soma do quadrado de cada cateto é igual ao quadrado da hipotenusa. E aí, aqui a gente ia resolver. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, certo? Isso dá igual a x ao quadrado. Somando aqui dá 25, que é igual a x ao quadrado, então x é a raiz quadrada de 25, porque esse quadrado passa para cá como raiz quadrada, x é igual a 5, beleza? Então aqui, letra C. Tranquila também essa questão aí, uma questãozinha de geometria, bacaninha, né? Nada demais, não é mesmo? Tá, agora vamos para a questão 17. A questão 17 é uma questão de fatoração, tá? De cálculo algébrico. Eu amo essas questões porque caem demais em todas as provas de colégio técnico que você for fazer. Cefet, Coltec, igual essa daqui, CEDAF, IF, Colune, qualquer prova vai cair isso, tá? E eu sempre ensino os alunos a fazerem de 2 jeitos. O jeito real, oficial, matemático, que aqui vai ser por fatoração, e o jeito treta. A gente vai fazer uma gambiarra aqui, para caso você esquecer, na hora da prova, você conseguir fazer também do mesmo jeito e acertar a questão. Lembre-se, você tem que acertar a questão na hora da prova, certo? Não interessa por quais meios. Então, vamos lá. Ó. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fatorar esse, sei lá, polinômio que está em cima, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Tá vendo essa parte aqui, ó? A ao cubo mais A ao quadrado B? Eu vou fatorar primeiro ela. A ao cubo mais A ao quadrado B. O que tem de comum aqui nas duas parcelas? Certo? A ao quadrado. Por quê? Porque A ao cubo é como se fosse A ao quadrado vezes A, certo? E aqui fica A ao quadrado B. Então, A ao quadrado tem nessa e nessa. A gente vai pôr um fator comum em evidência. Fator comum em evidência. Quem é esse fator comum? É o A ao quadrado. Então, o que sobra na primeira parcela? Que é essa daqui. Sobra o A, certo? E o que sobra na segunda parcela? Vamos dizer assim, sobra o B. Então, fica A mais B. Tá? Você pode pensar também que é a divisão, né? Você está dividindo A ao cubo por A ao quadrado. Vai dar A. E A ao quadrado B dividido por A ao quadrado, corta A ao quadrado. Com A ao quadrado sobra B. Certo? Resumo da ópera. Esse camaradinha se reduz a A ao quadrado, que multiplica A mais B. Beleza?
Então, tá. Aí eu vou colocar aqui, bonitinho, certo? Bonitinho. A ao quadrado que multiplica a mais B. Esse cara. Agora, esse camarada aqui, ó, que é menos AB2 menos B3, eu também vou tentar simplificar. Tá? O que a gente tem de comum aqui nas duas parcelas? A gente tem o b ao quadrado, porque ele está tanto aqui quanto aqui. Lembrando que b ao cubo é b ao quadrado vezes b, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, o seguinte, menos, porque as duas parcelas são negativas, tá? Menos b ao quadrado. Aí, agora, o que vai sobrar para a gente aqui, ó? Esse a ao quadrado b, desculpa, ab ao quadrado dividido por b ao quadrado, vai sobrar o a. Certo? O A vai ser positivo ou negativo? Vai ser positivo. Por quê? Porque aqui é menos. Multiplicado por mais, vai dar menos como resposta. Tranquilo? Beleza. Aí agora, eu vou fazer B ao cubo, correto? Dividido por B ao quadrado. Vai ficar quanto? B ao cubo dividido por B ao quadrado vai dar B, certo? Aí eu vou pensar, vai ser mais ou vai ser menos? Tem que ser mais também. Por que tem que ser mais? Porque aqui é menos, correto? E aqui, ó, quando eu for fazer o chuveirinho ao contrário, né, tipo para desmembrar, esse menos vezes mais para dar esse menos aqui. Correto? Então, se você pensar assim, você nunca erra. Ou seja, vai dar a resposta ali, menos b ao quadrado, que multiplica a mais b. Beleza? Tranquilo? Fechou? Então, tá. Agora, o que eu vou fazer aqui? Uma coisa pra gente. Eu vou colocar esse negócio aqui do lado ali, para ficar perto aqui. Beleza? Fechou, né? Agora, olhando isso daqui, o que eu tenho, gente? Eu tenho uma coisa que tem uma coisa comum aqui e uma coisa comum aqui. Então, eu posso, de novo, colocar fator comum em evidência. Certinho? O que tem em comum com essas duas parcelas? Isso aqui é uma parcela e isso aqui é outra parcela. É o A mais B, né? Então, A mais B vai para a evidência. A mais B. Beleza? Se eu divido esse camarada por A mais B, sobra o camarada que está com ele, que é o A ao quadrado. Então, vai ficar aqui A ao quadrado. Certinho? Pronto. Se eu pego agora esse camarada aqui, deixa eu pegar outra cor, para ficar nítido de quem eu estou falando, esse camarada aqui, e divido por A mais B, que já foi lá para fora, ó. Esse cara, né, corta com esse, e sobra o menos B ao quadrado. Beleza? Então, aqui vem menos b ao quadrado. Pronto, agora a gente já fatorou. Por que a gente fatorou, né? Porque a gente transformou em fatores. Aqui eu tenho só multiplicação, ó, uma coisa multiplicando a outra. Só que tem uma coisa, né? Isso aqui dá para fatorar ainda mais, certo? A diferença entre dois quadrados é meu produto notável favorito. Não é? Por que produto notável? É uma coisa que a gente consegue bater o olho e descobrir qual que é a fatoração. A diferença de dois quadrados é o produto da soma pela diferença das raízes, certo? Ó, a raiz de A ao quadrado é A, a raiz de B ao quadrado é B. Então, fica A mais B que multiplica A menos B. Por quê também, né? Se você multiplica assim, ó, A com A dá A ao quadrado, A com menos B dá menos AB. B com A dá AB, positivo, e menos B com mais B dá menos B2. Esses dois caras, eles são iguais, ok? Só que com sinais contrários, então eles se cancelam. E aí sobra pra gente A ao quadrado menos B ao quadrado. Certinho? Então, aqui, ó, eu vou fazer isso. Eu vou escrever que, na real oficial, isso aqui é A mais B, que multiplica A menos B. E aqui, A mais B. Certinho? Esse aqui. Ótimo. Aí, eu fatorei, então, em cima completamente. Já não dá pra... Desculpa, não dá pra fazer mais nada. Certo? Então, aqui embaixo, fica A menos B. Olha que maravilha. A menos B. Corta aqui com aqui, né? Dentro de uma raiz quadrada, certo? Se eu tenho uma coisa vezes ela mesma, o que acontece? Eu tenho essa coisa ao quadrado. Então, essa coisa corta com essa coisa e sobra o que pra gente? Só o A mais B, né? Entenderam aqui esse pulo do gato? Deixa eu voltar para não ficar muito rápido. Ó, eu tinha aqui A mais B que multiplica A mais B, porque esse A menos B cortou com o de baixo. Lembra que aqui tinha A menos B no denominador, né? Então, o que acontece? A mais B que multiplica A mais B é A mais B ao quadrado, porque é uma coisa vezes ela mesma, dentro da raiz quadrada. Então, o quadrado corta com a raiz quadrada, né? E sobra A mais B. Acho que eu estou escrevendo em cima de mim aqui. Vai ficar A mais B. Beleza? Que é a resposta de qual? Da letra D. Então, essa questãozinha aí, ó, foi uma questão boa de fatoração, tá?
intermediária, essa é um pouquinho mais difícil que as outras, tá? Só que aí agora, o que nós vamos fazer? Eu vou ensinar vocês a fazerem de um jeito meio gambiarra. Qual que seria o jeito gambiarra de fazer, né? Seria o seguinte, deixa só eu pegar a questão aqui de novo, Ctrl C e colar aqui, Ctrl V. Porque ali está muito poluída, né? Senão a gente vai acabar confundindo. Tá, então aqui eu tenho a questão, certo? Aí olha só, como que a gente pode fazer isso aqui de um jeito... Acho que não vai apagar. Não vai apagar, Como que a gente pode fazer isso aqui de um jeito gambiarra, que é um jeitinho brasileiro, para resolver essa questão? A gente pode atribuir um valor para A e um valor para B, certo? Como assim, professor, atribuir um valor para A e um valor para B? Eu vou falar que o A é igual a 2 e o B é igual a 3. Eu poderia colocar qualquer valor, só que eu evito colocar o 1 e o 0. Porque quando eu elevo 1 a qualquer coisa, continua dando 1, e o 0 também, né? Então, eu vou colocar um valor para A, que vai ser 2, que é o menor valor possível, que não seja 0 e 1, entendeu? E o B tem que ser um valor diferente, vou pôr 3, para ficar mais fácil fazer os cálculos. Beleza? E aí agora, eu vou substituir tudo aqui, que é A, por 2 e B por 3, e ver quanto que vai dar essa continha, certinho? Então, vamos lá. Ó. Raiz quadrada de A ao cubo, 2 elevado ao cubo. É 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Você não pode errar como tá aqui, né? Você tem que estar fera aí na tabuada, para você não errar. Mas, aqui, ó, A ao quadrado B. A ao quadrado B. A ao quadrado é 2 ao quadrado, B é 3. Certinho? Estou fazendo essa parcela aqui. A ao quadrado é 4 vezes 3. 4 vezes 3, 12. Então, aqui eu vou pôr mais 12. Aí, ali, sinal de menos. AB2. AB2. A é 2, B é 3. Não confunde, tá? A é sempre 2, B é sempre 3, senão você erra. 3 ao quadrado é 9 vezes 2, 18. Então, bora lá colocar 18. Menos. Aí, agora, B ao cubo. O B não é 3? 3 elevado ao cubo vai ser 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Certinho? Dividido por A menos B. Quanto seria 2 menos 3? Menos 1, né? Então, vamos colocar a resposta aqui. Agora, a gente vai desenvolver esse cálculo. Vamos lá. Ó. Se eu tenho 8 e somo com 12, eu tenho 20, certo? Se eu devo 18 e devo 27, eu devo 45. Concorda comigo? Devo 18 e devo 27, então devo 45. Dividido por menos 1. Você pode ir pausando o vídeo aí, fazendo as contas devagar, tá? Dentro da raiz quadrada. Beleza? 20 menos 45, olha só, eu tenho 20, mas fiz uma dívida de 45. Então, na real, eu estou devendo 25, certo? 25 sobre menos 1. Menos com menos, né? Menos dividido por menos, é mais. Então, fica raiz quadrada de 25. Beleza? Raiz quadrada de 25 é quanto, amigos? 5, né? Então, pronto. Então, agora, o que a gente vai fazer? A resposta deu 5. Vamos escrever o 5 aqui e reservar numa tigela. Agora, o que acontece? Nós vamos colocar 2, né, no A e 3 no B nas respostas. E a resposta que der 5 vai ser a resposta correta. Entenderam? Então, vamos lá. Ó. Aqui na primeira, letra A. Letra A. Peraí. Jesus. Letra A. Ele falou que é raiz quadrada de A2 mais B2. Certo? Então, vamos lá. O A não é 2, então fica 2 ao quadrado, e o B é 3, fica 3 ao quadrado dentro da raiz quadrada. 2 ao quadrado é 4. E aqui, 3 ao quadrado é 9. 4 com 9 é 13. Então, a resposta que vai dar aqui é raiz de 13. Mas deveria dar 5. Por que deu raiz de 13? Porque não é correta. Entenderam? Então, não é essa. Vamos para a próxima. A ao quadrado menos B ao quadrado, né? Então, peraí. Raiz quadrada de A ao quadrado menos B quadrado. Vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado menos 3 quadrado. Ó, 2 ao quadrado é 4. 3 ao quadrado é 9. Se eu tenho 4 e tiro 9, eu fico devendo 5. Concordam? Então, aqui deu raiz de menos 5. Isso aqui nem pode, né? Então, essa aqui, com certeza, está errada, tá? Por penúltimo, né? A letra C, ali, ó. A menos B. A menos B. O A é 2 e o B é 3. Fica 2 menos 3, que é menos 1. Certo? Então, não é essa. Nem essa, nem essa, nem essa. A última, D, A mais B. O A não é 2 e o B não é 3. Somando 1 dá 5. E não era 5 que a gente estava procurando. Então, letra D. Então, essa daí, gente, é uma maneira
de você fazer os cálculos, né? Vamos supor, se você está na prova, está desesperado, não lembra qual que é a fatoração, você pode fazer dessa forma. Atribuir um valor para as variáveis, jogar no enunciado, descobrir uma resposta. E aí jogar esses mesmos valores nas alternativas e ver qual resposta vai dar o mesmo valor. Mas aí lembre-se, não joga nenhum, nem zero, tá bom? Joga 2, 3 valores pequenos, mas que não sejam 1 e 0. Esse jeito é o jeito melhor de fazer? Não. Definitivamente, eu não estou te encorajando a fazer assim. Eu só estou falando que, caso você chegue numa prova e não lembre como fatora, você pode fazer dessa forma. Entendeu? É isso. Bora lá para 12. Mentira, para 18, tô ficando doida. Ao dividir a conta de R$90 no restaurante, 3 irmãos estabeleceram que Pedro pagaria 3/4 de Felipe, certo? João pagaria R$10 a menos que a terça parte de Felipe. E o valor pago, então, por Felipe foi qual? Olha só, amiguinhos, tá vendo que esse Felipe aí, ele é o X da questão, né? Então, nós vamos escrever o seguinte. Eu gosto de fazer esse tipo de questão desenhando aqui como se fosse uma árvore. A conta deu R$90, certo? Aí o Peter, ele pagou 3/4 de Felipe. Então, peraí, vamos colocar o Felipe aqui, ó. O Felipe, ele é o X da história. Ele é o principal, porque está todo mundo em função dele. Então, por isso que eu vou colocar aqui o Pedro como 3/4 de X, porque foi 3/4 de Felipe. Certo? O Felipe, então, é o X. E o João, ele pagou R$10 a menos que a terça parte do Felipe. Então, a terça parte do Felipe é X sobre 3. E aí, o João pagou R$10 a menos, ou seja, menos 10. O que eu vou fazer para descobrir o valor de Felipe? Basta descobrir o valor de X. E como? Eu vou somar essas 3 caras, essas 3 coisas, e igualar 90, que foi o valor total da conta, né? Então, vai ficar assim, ó, 3/4 de X mais X sobre 3 menos 10 é igual a 90. O que eu vou fazer? Esse 10, vou passar para cá somando, certo? Porque ele é negativo. 90 com 10 fica 100. Beleza? E aqui vai ficar assim, ó, 3x sobre 4 mais x sobre 3. Entre o 4 e o 3, o MMC, mínimo múltiplo comum, é 12. Por quê? Ó, os múltiplos de 3, 3, 6, 9, 12. Os múltiplos de 4, 4, 8, 12. Então, esse é o menor possível, certo? Se você não quiser fazer MMC assim, ou fatorando, aquele tração vai dividindo, né? Você pode também pensar que é o produto simplesmente dos números que vai dar um múltiplo comum. Não necessariamente o mínimo, mas aí dá para fazer também do mesmo jeito. Tá bom? Então, vamos lá. O que a gente faz aqui? A gente divide pelo de baixo, multiplica a resposta pelo de cima. Certo? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, vamos lá. Ó, 12 dividido por 4 é 3. 3 é x. 3 vezes 3x, desculpa, vai dar 9x. 12 por 1 é 12. Vezes x, 12x. 12 por 3 é 4. 4 vezes x, 4x. 12 por 1 é 12. E 12 vezes 100 vai dar o 12 com os 2 zeros do 100, 1.200. Beleza? Agora, olha só. 9 com 12 dá 21. 21 com 4 dá 25x, é igual a 1.200. Agora, olha só, amiguinhos. Deixa eu só apagar aqui para eu poder ter espaço. Tem uma coisa aqui que a gente vai precisar fazer. Uma divisão por 25. Ó. X é igual a 1.200 dividido por 25. Presta atenção aqui no macete que eu vou te dar para você fazer essa conta rápido, tá? Olha só, 1.200 é como se fosse R$12. Beleza? Eu vou dividir R$12 em moedas de 25 centavos. Eu coloquei a vírgula aqui só para você poder imaginar. Certo? R$1 não são 4 moedas de 25 centavos? Então, R$2 são 8, R$3 são 12, e assim vai. Ou seja, eu vou pegar essa parte inteira da parte dinheiro aqui real, que é esse 12, e vou multiplicar por 4. Por que por 4, professor? É o que eu acabei de explicar, né? Porque R$1 é 4 moedas de 25, eu estou dividindo por 25 aqui. Entendeu? Então, R$12 vão ser 12 vezes 4 moedas, que é cada R$1. Ou seja, essa conta aqui vai dar 48. Você pode fazer aí que vai dar 48, certo? É uma maneira mais fácil de você fazer divisão por 25. Aí, aproveitando o embalo, então vai dar R$48 aqui o Felipe, letra D. O que ele pediu foi Felipe, e o Felipe era o X que a gente tinha colocado lá no desenho. Lembram? Agora, aproveitando esse embalo aqui, eu vou explicar uma coisa. Todo número que termina em 00,
00, 25, 50 e 75, eles são divisíveis por 25. Por quê? Pensa nas moedas de 25 centavos. Se você não tem nenhuma, você tem 0. Se você tem uma, você tem 25. Duas, você tem 50. 3, 75. 4, R$1, termina em 00. 1 e 25 e assim vai. Vai repetindo as terminações. Então, o que acontece? Para você dividir por 25, você vai pensar em moedas de 25. Então, suponhamos aqui um número, olha... 4.025 dividido por 25. Você vai pensar quantas moedas de 25 centavos é isso aqui, certo? Então, você vai pensar que é R$40,25. R$40, olha só, cada real é 4 moedas. Então, R$40 é 40 vezes 4, dá 160 moedas, tá? 25 é mais uma moeda. Então, vão ser 161 moedas. Se você pegar na calculadora aí, você pode fazer certinho que vai dar certo, tá? Isso aqui, pessoal, são dicas que eu ensino nos meus cursos para você não perder tempo na hora de fazer cálculo na hora da prova. Vamos pegar um outro número aqui, 875, certo? Dividido por 25. Você vai pensar que é R$8,75. 8 vezes 4, porque cada R$1 é 4 moedas, vai dar 32. 75 centavos, não são 3 moedas de 25? Então, 32 com 3, 35, você pode fazer aí na calculadora que vai dar certinho. Aí a gente simplifica, muito mais fácil. Beleza? Então, tá bom. Bora para 19, então, galera. Seguinte, um caixa eletrônico trabalha com notas de 20, 50 e R$100. Considerando que um cliente deseja sacar R$250 e que o caixa eletrônico nunca disponibiliza todas as notas de um mesmo valor, assinale a opção que representa corretamente a quantidade de maneiras diferentes que ele poderá receber suas notas. Essa questão aqui ela é um pouquinho chata, que a gente tem que pensar em todos os casos, tá? Mas, enfim, olha só, se eu tenho notas de 20, de 50 e de 100... eu posso tentar combinar, porque falou que não pode ser só de um tipo, né? Por exemplo, não poderia ser só nota de 50, ou só nota de 100, ou só nota de 20. Não pode ser de um único tipo. Então, eu vou tentar combinar 20 com 50, é um tipo de combinação. 20 com 100 é outro tipo de combinação. 100 com 50, essas duas, certo? E as 3 notas juntas, 20 com 100 com 50, tá? Então... a gente vai tentar ver aqui se todos esses casos são possíveis e como que fica essa jogada. Então, eu coloquei aqui nesse quadrado, ó, 20 com 50 para a gente pensar nos casos, tá? Ó, se eu tiver, vamos colocar aqui, R$50, uma nota de 50, eu vou ter gastado 50, né? E aí vai sobrar R$200. Beleza? Esses R$200, eles podem ser quanto? Né? Eu vou pôr aqui uma de 50, tá? Esses R$200 podem ser 10 notas de 20. É possível, né? Então, isso aqui é uma combinação possível. Vamos pensar o seguinte, se eu tiver 2 notas de 50, então eu vou ter R$100 aqui com 2 de 50. Aí vai sobrar R$150, concorda? Para dar os 250 que falou no enunciado. Então, esses R$150 que sobrou aqui, ele não pode ser feito, né? Vamos dizer assim, com notas de 20. Por quê? Porque daria para fazer ou 160 ou 140. 150 não dá para fazer com nota de 20. Então, essa aqui é uma combinação que não é possível. 2 notas de 50 não dá. Vamos pensar 3 notas de 50. Se eu tiver 3 notas de 50, já está dando 150. Certo? Aí vai sobrar R$100 aqui. É possível, 5 notas de 20 dá R$100. Então, isso aqui é uma outra combinação possível. Se eu tiver 4 notas de 50, dá R$200. Como vai sobrar R$50, não é possível fazer com nota de 20. Então, não é possível essa combinação. Ou seja, e se fosse 5 notas de 50, daria 250, né? Mas não pode de um único tipo. Então, aqui, para o caso de 20 com 50, nós temos 2 casos possíveis. Beleza? Agora, eu vou pensar no caso 100 com 50. Então, vamos pensar assim, uma nota de 100 dá R$100. Certo? Então, R$100 é uma nota de 100. Aí sobrou 150, que são 3 de 50. Então, é uma combinação possível. 2 notas de 100 vai dar R$200, né? Então, como sobrou 50, é uma nota de 50. Então, aqui também é outra combinação possível. Certo? Então, para esse caso aqui, aí 3 notas de 100 já ultrapassa, né? Então, aqui são 2 combinações possíveis também. Ok? Agora, se eu pensar na combinação de 100 com 20, não fica possível. 100 e 20 não é possível. Por quê? Pensa o seguinte, se eu juntar uma nota de 100, vai dar R$100.
Aí vai sobrar R$150. R$150 não é possível fazer com notas de 20. Se eu pegar duas, vai dar R$200, duas de 100. E vai sobrar R$50, que também não é possível fazer com notas de 20. Então, essa combinação aqui só com nota de 100 e 20 não é possível obter R$250. Beleza? Agora, vamos pensar na combinação das três notas juntas. 100, 50 e 20. Tá? Então, eu posso ter uma nota de 100, que vai dar R$100, certo? Aí, ó, se eu tiver uma nota de 50, vai dar R$50. Então, aqui já somou 150. Beleza? Então, sobra R$100 para eu fazer com notas de 20, que são 5 notas de 20. Beleza? Então, essa daqui é uma combinação possível. E única, certo? Porque se você pensar assim, eu vou pôr duas notas de 100. Duas de 100. Eita. Duas de 100 já dá R$200. Aí, como você precisa pôr uma de 50, vai dar 250. Aí, não vai ter como você pôr de 20. Ou seja, entrou para um desses casos aqui que a gente já contabilizou. Né? Uma nota de 100 dá R$100. Com duas de 50, dá mais 100. Aí, sobra 50. Mas 50 não dá para fazer com notas de 20. Entendeu? Então, assim, essa aqui é a única combinação possível de você ter R$250 com as notas de 100, 50 e 20 ao mesmo tempo. Ou seja, aqui, ó, é um único caso. Então, a gente já pensou nas combinações 20 com 50, 100 com 50, 100 com 20 a gente viu que não é possível, e as três juntas a gente obteve uma. Portanto, a gente vai ter 2, 4, 5. Então, a 19 aqui é letra B. Bora para a última questão dessa prova, então, galera. Um menino instala um rojão, que é um fogo de artifício, no solo, a uma distância de 6 metros de um muro, cuja altura é 3 metros. Iniciada a combustão, o rojão lança um foguete interno, que bate exatamente sobre o muro, evitando a explosão conforme a figura. Então, tipo assim, o rojão saiu daqui, né? E veio para cá. Se a equação da trajetória do foguete em relação ao sistema de coordenadas cartesianas indicado na figura é y é igual a x ao quadrado mais 1 menos a, que multiplica x, a altura máxima atingida pelo foguete foi d. Então, olha só, quando ele fala em altura máxima, eu estou falando uma coisa, altura é no eixo vertical, concorda comigo? E o eixo vertical não é o eixo y. Então, a gente vai calcular a coordenada y do vértice dessa parábola, certo? Y do vértice. Para isso aqui, a gente precisa de uma formulinha, né, que é menos delta sobre 4a. Isso aqui, você tem que memorizar essa fórmula, tá, amiguinho? Senão complica a sua vida aí, tá bom? Mas, enfim. Agora, como que a gente vai descobrir o y do vértice? A gente precisa calcular o delta, né? E o delta é B2 menos 4AC, como os senhores bem sabem. Então, eu preciso saber os coeficientes da minha equação de segundo grau. Só que não me foram dados eles, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Esse ponto 6, 3, ele tem coordenada em x, 6, e em y, 3. Eu vou fazer o quê? Eu vou substituir aqui no y o valor que é 3 e no x o valor de 6, certo? No x aqui o valor de 6. Aí eu vou ficar só com a como incógnita. Eu descobrindo esse a, eu substituo ele na equação e aí eu descubro a, b, c e consigo calcular meu delta, tudo bonitinho. Então vamos lá com muita hora nessa calma, certo? Vai ficar assim, ó. Y, de acordo com esse ponto, é 3. Então fica 3 é igual a. O x é 6 para ele, né? Ao quadrado, mais 1 menos 4a, que multiplica x, que no caso é 6. Beleza? Então, vamos lá resolver isso aqui. A vezes 6 ao quadrado. Ó, 6 ao quadrado é 36. 36 vezes a, 36a. Beleza? 1 vezes 6, aqui é chuveirinho, né? 1 vezes 6 é 6. Menos 4 vezes 6 dá menos 24a. Beleza? Então, tá. Eu vou passar o seguinte, esse 6 para o lado de cá subtraindo. Então, vai ficar 3 menos 6 é igual. E aí, 36a daqui, se eu tiro 24, eu fico com 12a. Beleza? 36 menos 24, 12. Então, olha, 3 menos 6 vai dar menos 3. É igual a 12a. Ou seja, o 12 que está multiplicando A vai passar para lá dividindo. Então, eu vou ter que A é igual a menos 3 12avos. Simplifica isso daqui para mim, em cima e embaixo, tá? Ó, por 3. Se eu divido 3 por 3, vai dar 1, negativo. E 12 por 3 vai dar 4. Então, o valor do A é menos 1/4. Beleza? Tranquilo?
de boa na lagoa, né? Então, agora que eu já sei que o meu A vale menos 1/4, se você precisar copiar, você pausa o vídeo. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar menos 1/4 aqui e descobrir a equação completa dessa parábola. Então, y é igual a menos 1/4 de x² mais 1 menos 4, que multiplica menos 1/4, entre parênteses aqui de novo, tá? Porque como o 1/4 é negativo, para não dar treta aqui com os sinais. Fecha aqui, x. Beleza? Eu poderia transformar isso aqui num colchete, tá? Mas não dá nada para nós. Tudo dá na mesma. Y é igual a menos 1/4 de x², certo? Mais. Aí aqui, ó, vamos fazer o seguinte. Primeiro a gente resolve essa multiplicação aqui, né? Menos com esse menos vai virar mais. Então, 1 mais, aí virou mais. E 4 cortou com 4, ficou só 1. Então, 1 mais 1. E aqui, x. Beleza? Frigir dos ovos. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter que y é igual a menos 1/4 de x, ou eu posso escrever isso aqui da seguinte forma, menos x sobre 4. O 1 é neutro, você não precisa escrever ele na frente das letras, né? Mais 1 mais 1 é 2, então vai ficar mais 2x. Certinho? Essa aqui, então, ela é a equação da nossa parábola. Não tem termo C nela. Concorda? Porque não tem o termo independente. Então, o nosso delta aqui, ó, que eu vou precisar para calcular o y do vértice, ele vai resumir só o b². Por quê, professor? Porque aqui, ó, o C é 0. O C não existe aqui, não tem termo independente. Se o C não existe, para que eu vou calcular aqui 0 vezes qualquer coisa que vai zerar essa parcela? Então, nem vou me dar o trabalho. O meu delta, portanto, vai ser o b, que é 2². Ou seja, o delta vai ser 4. Beleza? Então tá, agora jogando aqui na fórmula do y do vértice, vai ser o seguinte, y do vértice é igual menos da fórmula, com esse 4 fica menos 4, dividido por 4, que multiplica o A. No nosso caso aqui, o A era menos 1/4, lembra que a gente calculou? Menos 1/4. Então, a gente vai resolver aqui agora, ó. Menos 4, vamos fazer devagar para não confundir ninguém. Menos 4, esse 4 aqui corta com esse 4, vai ficar menos 1, certo? 4 negativo dividido por menos 1 vai dar mais 4, porque menos com menos dá mais, na divisão também, né? Tanto na divisão quanto na multiplicação. Ou seja, a resposta dessa daqui vai ser letra C. Essa aqui eu acredito que tenha sido a questão mais difícil da prova, tá? Então, assim, aproveitem aí essa correção e se você gostou desse material, encaminhe para os seus amigos e curta esse vídeo, beleza? Muito obrigada e até a próxima.